Olá, é sempre um grande prazer estar aqui conversando com você através deste canal do Centro Espírita Casa de Amor, localizado no bairro do Infraero 1, em Macapá. Eu sou a Anabela e faço parte do grupo de trabalhadores desta casa. E dando continuidade ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o item 11 deste capítulo, que é de grande importância para a nossa evolução espiritual. É um ato de misericórdia de Deus para conosco, que se chama esquecimento do passado. E quando se trata deste assunto, surgem vários questionamentos sobre ele, né? E também muitas curiosidades para saber quem fomos, o que nós fizemos, o que realizamos em vidas passadas, porque nós não lembramos do que fomos, porque nós não recordamos das nossas existências anteriores. Isto é, porque esquecemos o nosso passado. É Allan Kardec que nos responde a estes questionamentos, iniciando este item, esquecimento do passado, dizendo assim: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Então, vamos lembrar que nós já reencarnamos várias vezes. Já tivemos diversas experiências, mas quando encarnamos, não nos recordamos das existências passadas, pois Deus, na sua infinita sabedoria, quis que fosse assim, uma vez que Ele sabe o que é melhor para nós. Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado. Este esquecimento é providencial. Kardec nos diz que esta lembrança poderia nos trazer graves problemas, graves inconvenientes. Recordar de tanta coisa errada que nós fizemos. Recordar dos ódios que sentimos, dos rancores, remorsos, serviriam de obstáculo nesta encarnação, serviriam de obstáculo ao nosso progresso espiritual. Ora, o espírito geralmente renasce no mesmo meio familiar em que viveu. Ou seja, renasce com as mesmas pessoas que já conviveu em outras vidas. Qual o objetivo? A fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Imagine, por exemplo, como você se sentiria se soubesse que maltratou, que odiou, que prejudicou o seu irmão em outra existência. Não se sentiria humilhado na sua presença? Não ficaria imaginando que ele queria vingança?
Como nós nos sentiríamos se soubéssemos que nosso pai ou nossa mãe nos machucaram numa existência passada? Conseguiríamos lidar com essas informações? Será que nós já temos o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual para lidar com essas emoções, com as lembranças desses fatos? Essas experiências vividas, elas não se apresentam como se estivéssemos vendo um filme. Essas lembranças, elas vêm recheadas de emoções. Elas vêm recheadas de emoções de ódio, de raiva, vividas no passado e que voltam a ser sentidas. Resta saber se nós estamos prontos para receber essas informações de forma equilibrada e se já temos maturidade emocional e espiritual para isso. Com certeza, ficaríamos perturbados diante das pessoas a quem ofendemos ou por quem fomos ofendidos. Reconhecer em um ente querido, em um ente muito amado, aquele a quem prejudicamos, ou por quem nós fomos prejudicados, seria um fator de desequilíbrio em nossas vidas. Como se sentiria sabendo que já foi uma pessoa de destaque social, uma pessoa de tantas posses, de poder nas mãos, né? Com esse destaque na sociedade em que viveu e hoje está catando lixo nas ruas. Será que aceitaria? Isso ajudaria ou atrapalharia? Então, todo esse conhecimento de que foi uma pessoa importante naquela época, o orgulho e a soberba vivido no passado, naquela época em que ele foi destaque na sociedade, não poderiam voltar, dificultando a conquista do sentimento da humildade na atual existência? Tais lembranças das existências anteriores, diz Kardec, que só poderiam dificultar o nosso relacionamento social e, em alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda aumentar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar as nossas escolhas na vida atual, na nossa atual existência. Ficaria impossível fazer escolhas com liberdade se soubéssemos o que cada um de nós praticamos em vidas passadas. Como, por exemplo, atos de traição, atos de desonestidade, de crueldade, de corrupção e outras desvirtudes, como se diz. Então, vamos nos reportar à nossa existência atual. Todos nós ainda somos imperfeitos. Vivemos num mundo de provas e expiações. Todos nós temos conflitos familiares,
na convivência do nosso lar. E muitos de nós guardamos dentro do nosso coração, muitas vezes, uma ofensa feita por um membro da nossa família. E ficamos remoendo aquele sentimento dentro de nós, só esperando o momento certo para a gente se rebelar. E geralmente nós falamos assim: ah, mas não me esqueço daquele dia em que você aprontou para mim. Pois sim, embora já se tenham decorrido alguns anos, mas as mágoas não foram esquecidas. E às vezes elas ficam guardadas a 7 chaves dentro de nós. Nós não conseguimos superar devido à nossa imaturidade. Se nós não conseguimos, neste momento, equacionar emoções vivenciadas nesta existência, imagine o que ocorreria se nós tivéssemos conhecimento de fatos ocorridos há milênios, que foram motivos de muitas lágrimas por parte de todos os envolvidos. Porém, nós sabemos que Deus é a sabedoria suprema. Conhece nossas virtudes, conhece nossas limitações. E Ele nos oferta o esquecimento temporário como sublime oportunidade de recomeço, para que aprendamos a viver a existência atual como a de maior importância em nossa jornada. Porquanto o passado já se foi, o futuro virá e o presente é para ser trabalhado, visando o nosso progresso como espíritos em evolução. O esquecimento temporário desses fatos não tolhe a nossa iniciativa, principalmente no campo do bem ou na reconstrução da própria vida. Nós estamos, de certa forma, momentaneamente livres para escolher novos caminhos, sem culpas, sem olhares de reprovação que nos embaraçam. E Deus, neste ato de misericórdia para conosco, nos concede meios para que possamos corrigir as falhas das vidas anteriores. E que meios são esses? Deus nos dá a voz da consciência e também nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar em nosso adiantamento, que são justamente as lembranças do passado. Então, vem a pergunta: é possível saber em que ponto nós falhamos em outras existências? Sim, na maioria das vezes, nos é vedado a saber o erro que cometemos. Mas
basta analisarmos as nossas más tendências que carregamos conosco. Elas nos indicam o tipo de fraqueza moral que nos induziu à queda. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição ou até mesmo a gula. Então, que cada um de nós possa se observar, se analisar, observar nossos desejos, nossas inclinações e percebermos o que aprendemos, o que conquistamos em encarnações anteriores. Pois são as nossas más tendências na vida atual que nos indicam o que falta corrigir. E nós podemos também tirar bastante proveito dessas más tendências. Quando? Quando nós reconhecemos, quando identificamos dentro de nós essas más tendências. Quando deixamos que a voz da consciência nos alerte, nos advirta do que é bem, do que é mal, dando-nos força para resistir às tentações. Porque nós sabemos disso. Quando ela nos diz assim, olha, não é por aí, vai por esse outro lado, né? Não escolhe o atalho, segue o caminho reto. Nós temos essas intuições. Então, nos vem a pergunta: é permanente o esquecimento do passado? Não. Somente na vida corpórea é que nós esquecemos o que fomos. A lembrança é recobrada quando o espírito se liberta do corpo, que pode ser pelo desencarne, quando a gente morre, quando a gente retorna à vida espiritual, ou durante o sono, quando se consegue ter uma liberdade relativa. Isto é, durante o sono, o nosso corpo adormece e nesta ocasião em que o espírito goza de uma certa liberdade. Ele tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e sofre com justiça. E para finalizar, sabendo que nós ainda somos imperfeitos, Deus sabe que a lembrança dos fatos ocorridos em vidas passadas não seria benéfico para nós. E o esquecimento do passado não é um castigo, é uma dádiva celeste, pois através dele nós ocultamos aos outros e a nós mesmos os erros cometidos. Mas a voz da consciência não nos deixa de apontar as nossas más tendências, advertindo-nos de que é preciso corrigi-las. E o melhor caminho a seguir é trabalhar e servir para apaziguar a consciência em chamas pelos equívocos
cometidos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê força, nos dê a luz necessária, a sabedoria, para identificarmos em nós aquilo que falta corrigir. E assim seremos mais felizes, porque com certeza escolhemos melhores caminhos. Obrigada, que a paz de Deus esteja com todos.